E aquilo ali pra mim me deixou muito claro que cripto seria a próxima grande revolução da humanidade. Por que isso? Orlando Telles entrou em cripto com 17 anos, hoje tem a sua própria empresa, 66 mil seguidores e garante que o Bitcoin vai mudar a sua vida. Hoje, talvez eu não teria mais a coragem de falar essa frase, porque cada vez é muito mais difícil pensar o fim do mercado cripto. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Orlando Telles, analista de cripto e produtor de conteúdo com mais de 66 mil inscritos no YouTube. Bom, pessoal, vou primeiro agradecer o convite do Future of Money. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Orlando Telles, estou no mercado desde 2017, acompanhando o mercado de cripto. Já, enfim, fiz parte de algumas researches aqui no Brasil. Sempre meu foco foi tentar entender um pouco mais esse mercado do ponto de vista fundamentalista. Hoje considero cripto talvez como a melhor oportunidade da nossa geração, quando a gente fala em termos de oportunidade de gerar capital, de fazer dinheiro, de fato, porque basicamente é uma revolução que eu vejo que ela não vai impactar apenas só o mercado financeiro, mas toda a forma que a gente enxerga e estrutura contratos, de modo geral, sinceramente, a verdade no mundo cripto, porque ela constrói um mundo muito mais determinístico, muito mais claro e muito mais eficiente. Então vai ser um prazer explicar um pouquinho e comentar um pouquinho sobre a minha visão e minha perspectiva do mercado aqui pra frente. Legal, Orlando, muito obrigada por ter vindo, já deu uma super palhinha aí do que vai ter por vir aqui no podcast. E já vamos começar falando sobre como você entrou em cripto, né? Falou que tá desde 2017, a gente sempre vê você em vários eventos e tudo mais. Então me conta como é que foi que isso aconteceu na sua vida e como que você entendeu que cripto era algo que você queria levar assim para frente, virar um produtor de conteúdo, investir e tudo mais. Legal. Eu acho que assim, como 90% do mercado cripto, eu entrei no topo do ciclo que eu estava conhecendo o mercado. Acho que esse é um processo muito natural, né? Eu acredito muito na tese do ciclo preço-inovação do mercado de cripto, que o primeiro ponto de todo o ciclo sempre é o pico de preço, que ele desperta aquele pico de interesse, você acaba entrando no mercado, muitos saem, uma parte vai permanecer, vai ver aquilo como realmente uma grande oportunidade, vai desenvolver empresa, vai desenvolver negócios, vai perpetuar no mercado cripto e eventualmente colaborar para a construção dos ciclos seguintes. Então, eu vivenciei aquele ciclo de 17 para 18, aquela alta ali, primeira vez que a gente começou a ver o Bitcoin superar, né, os 5 dígitos de valor, até a gente ver ali o Bitcoin batendo os seus $20 mil, e aquilo ali me despertou um interesse. Tava acabando de entrar na faculdade, tinha passado há poucas semanas na USP, e acabou que quando eu estava nos primeiros dias de faculdade, um dos projetos que tinha lá na universidade eram associados a criptoativos. Foi lá onde eu conheci algumas pessoas onde foram meus sócios da minha primeira empresa dentro do mercado de cripto. Ali eu ingressei no mercado, mas eu falo que o que mudou minha vida, minha perspectiva como analista, foi ali em 2019, quando eu estava estudando um pouco sobre dinâmica de preferências geracionais e transição de renda geracional. E aquilo ali para mim me deixou muito claro que cripto seria a próxima grande revolução da humanidade. Por que isso? Basicamente, lá em 2019, tinha saído uma pesquisa do Snapchat que mostrava que a geração dos millennials se tornaria a geração mais rica até 2029. A gente teria a maior transição de renda geracional da geração dos boomers, que era uma geração que não tinha, né, totalmente aversa à tecnologia, para a geração dos millennials, que era uma geração que ficou nativa da internet. E quando eu vi aquela transição, eu fui pesquisar o que os millennials tinham de interesse que os boomers não tinham de interesse. E, por incrível que pareça, os millennials têm 5 vezes mais propensão a investir em cripto do que qualquer outra geração passada. Então, aquilo ali me deu um estalo, que eu falei, nossa, vai entrar muito fluxo de dinheiro em cripto nos próximos 5 a 10 anos. Isso em 2019, então eu falei, talvez aqui esteja o mercado que eu quero empreender, o mercado que eu quero compreender. Naturalmente, estava lá na Universidade de São Paulo, e lá a gente tem uma abordagem, né, muito científica, muito voltada para o mercado financeiro tradicional, então cripto naturalmente não era um tema muito debatido. E eu nunca entendi o porquê. Para mim ficava sempre essa incógnita, por que a gente não discute tanto cripto? E o que eu percebi era que muitos colocavam que cripto era impossível de ser analisado de um viés mais fundamentalista.
Hoje parece loucura falar isso, porque hoje você analisa tokenomics, você analisa fluxo de dinheiro, você faz relação em cripto e macro, você vai avaliar impacto de taxa de juros no mercado cripto, mas tudo isso é um advento que a gente tem de 2020 para frente. Antes disso, se você volta para 17, 18, ninguém olhava para cripto dessa forma. Ninguém olhava para cripto associado ao mundo. Cripto sempre foi uma coisa muito à parte do mundo. E ali eu decidi trazer essa abordagem. Então, naquela primeira empresa que eu havia fundado, eu tinha decidido trazer essa abordagem de análise fundamentalista voltada para o mercado de criptoativos. Então, ali começou a se estruturar algo e que, felizmente, deu muito certo no ciclo de 20. Foi onde permitiu ali investimentos como no Ethereum, na época ele estava abaixo de $200. Foi onde permitiu investimentos em centavos de dólar, no caso da Polygon, entre outros projetos ali que colaboraram muito, assim, em termos de resultado, e desde então acabou que se tornou uma coisa que eu quis continuar, quis expandir, e aí a gente foi tendo contato com o mercado financeiro tradicional cada vez mais, foi tendo contato com os analistas de cripto do exterior, que já vinham com uma outra abordagem muito mais fundamentalista, isso foi me formando como analista para até chegar ao momento que eu tô. Algum tempo atrás acabei saindo dessa primeira empresa que eu fundei, e hoje decidi voltar a produzir conteúdo, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente está com o One Crypto Research, onde a gente busca trazer essa mesma abordagem fundamentalista, com uma visão mais sóbria e mais estruturada do mercado cripto, justamente buscando educar e mostrar por que cripto é a revolução financeira da nossa geração. Acho que muitas vezes ainda existe esse receio, esse até mesmo preconceito com cripto, qual que é essa visão? É um mercado só volátil, um mercado extremamente especulativo, mas pelo contrário, cada vez mais ele está sendo consolidado e a gente tem ali bases mais claras para fazer projeções de preço, análise fundamentalista, estruturar carteiras robustas. E eu acho que é a primeira vez, né, pelo menos desde que eu entrei no mercado, nesses últimos 7 anos, que agora a gente também está na ponta a favor dos grandes players, né? Que em 2017 eu acho que ninguém acreditava nesse mercado. Você tinha talvez JP Morgan, BlackRock, entre outros players contra esse mercado, e hoje, assim, é incrível você ver que você tá na mesma ponta que a BlackRock tá apostando, na mesma ponta que o BTG tá apostando, por exemplo, através de uma iniciativa como a Mint. E é interessante você perceber isso, como toda essa dinâmica mudou, e hoje a gente fala de mercado de $1 trilhão. Sei lá, pra mim é maravilhoso ter entrado no mercado que não valia alguns bilhões de dólares, e hoje ver esse mercado do tamanho que ele tá, da estrutura que ele tá e da relevância que ele tem. É legal, porque aqui no Future of Money a gente fala muito sobre essa convergência do mercado tradicional com cripto e como isso está se dando. E você tem uma história que você vem muito mais dessa ponta aí inovadora, né? Já mais nativa de cripto. E agora é interessante que você fale também sobre essa aplicação dos modelos tradicionais do mercado financeiro em cripto. Então, acho que é legal a gente aprofundar um pouco mais sobre isso. Como que funciona essa análise fundamentalista em cripto? Porque a gente fala muito aqui sobre como você analisar um investimento, como que você sabe se aquele investimento é sério e tudo mais, e a análise fundamentalista, ela entra muito nisso, né? Então, conta aqui para quem está assistindo como que funciona isso na prática. Legal, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é entender que cripto é um mercado muito grande. É um mercado que ele é algumas vezes, por exemplo, a bolsa brasileira. Entender que, por exemplo, o Bitcoin ali está entre alguns maiores ativos do mundo, superando diversos bancos, superando diversos players. A gente está falando de um ativo que tem $1 trilhão, um ativo que, para você movimentar o preço de tela, você precisaria ali pelo menos de movimentar $250 milhões de uma única vez. Hoje, com a liquidez e com a infraestrutura que a gente tem. Então, a gente tem que começar olhando o mercado de cripto e segregando ele em partes. Hoje você pode investir com o mercado de cripto com uma visão, por exemplo, de stock picking, que você vai olhar para Bitcoin, Ethereum e alguns outros tokens líquidos, que você vai ter liquidez até maior do que, por exemplo, se você estiver investindo em empresas a nível Brasil, e que você pode estruturar um portfólio nessa linha. Você também pode olhar para o mercado de cripto com um viés de venture capital. Além, naturalmente, de todas aquelas operações mais complexas que a gente pode puxar no mercado financeiro tradicional, utilizar estruturas de opções, arbitragem de futuros, carry trade, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aí a gente já sairia um pouco do mérito de análise fundamentalista. Então, a primeira coisa quando você olhar para o mercado de cripto é você decidir o que você quer investir. Você quer investir em ativos líquidos ou quer investir em ativos ilíquidos com uma visão mais de venture capital? Particularmente, na minha perspectiva, hoje a maior assimetria está nos ativos líquidos de cripto. Por quê? Porque são ativos que eles são muito fáceis de ser negociados, muito simples de serem custodiados e, mais do que isso, tem muita informação disponível, com poucas pessoas tendo capacidade de interpretar. E uma coisa que você aprende na análise fundamentalista é que qual que é a diferença entre preço e valor de uma análise?
Preço é a interpretação do mercado das suas informações. Valor é, de fato, o que aquele ativo representa. Então, se você tem um mercado que tem uma assimetria informacional muito alta, como é o caso de cripto, você naturalmente vai encontrar boas divergências entre valor e preço. E isso, para mim, é o ponto de tomada de decisão primordial. E aí, quando a gente vai falar de valor para o mercado cripto, o que a gente precisa avaliar? Na minha visão, eu acredito que existem 4 pilares centrais de uma boa análise fundamentalista. Primeiro pilar, e para mim o pilar mais importante, qual que é o tamanho de mercado daquele ativo que você está investindo? Se você chegar em qualquer fundo de venture capital relevante, ele sempre vai falar. A coisa mais importante que existe é ter a perspectiva que aquele ativo pode multiplicar por 10, 20, 30, 50, e eu só consigo ter essa noção pelo tamanho de mercado. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você vai analisar um criptoativo, você vai se perguntar, beleza, que mercado que ele está se posicionando? É o Bitcoin, por exemplo? Então, o Bitcoin está se posicionando na visão de reserva de valor global. Quem hoje é a maior reserva de valor global do mundo? O ouro. O ouro tem 12 a 14 trilhões de dólares de valor. Bitcoin tem 1 trilhão. Então, a gente está falando de um ativo que tem a sua capacidade de multiplicar ainda por suas 10 vezes. Se ele chegar a ter a mesma aderência do ouro. Ah, Orlando, isso é possível? É possível. Vamos pegar o exemplo do caso do e-commerce. Hoje, e-commerce representa 83% das vendas mundiais. Então, se você pega o mercado de vendas, e-commerce representa 83%, que foi uma revolução que surgiu há mais ou menos ali uns 25 anos atrás. Se você pega, por exemplo, o mercado de e-commerce em 2006, ele praticamente era irrelevante para qualquer outra coisa que não seja parte de hardwares e softwares. Então, é interessante perceber essa perspectiva e interessante perceber que existe esse espaço para o Bitcoin. Depois que a gente vai analisar tamanho de mercado, qual que é a segunda etapa que a gente vai analisar? Produto, capacidade daquele produto de ter fit, de ter utilidade, de ter validade. E aí é interessante a gente entender que em cripto a gente vai ter hypes que não vão ter demanda nenhuma, mas por conta de narrativa, por conta da visão do mercado, a gente vai acabar aderindo. E aí você pode fazer ali um trading de momento, um trading até mesmo de ciclo, fica segurar aquela posição por 3 meses, 6 meses, 12 meses, e vão ter alguns ativos que de fato possuem demanda real, estruturada, porque tem aplicação de fato. Vamos, por exemplo, de demanda real, a gente pode pegar o caso da Solana. A Solana hoje é um dos ativos que mais é utilizado em termos de processamento de pagamentos do mundo. Por quê? Porque é muito barato e é praticamente instantâneo. Não à toa que a PayPal hoje, que é a maior processadora de pagamentos online, está investindo pesado dentro da Solana para estruturar sua stablecoin. Depois que você fez essa questão de avaliação de produto, você parte talvez para as outras duas pontos finais, que é a análise de time. Nenhum projeto, nenhuma revolução, ela vai funcionar se ela não tem um time capacitado para se adaptar. E no mercado cripto é impressionante. Tudo que você imaginar da indústria tradicional que demora 5, 10 anos, no mercado cripto vai demorar 6 meses. Então, se você não tiver um time muito disposto a evoluir, uma comunidade muito disposta a crescer, você acaba caindo, acaba tendo um problema. E, por fim, o tokenomics, que aí talvez seja a grande diferença entre o mercado financeiro tradicional e o mercado cripto. No mercado financeiro tradicional, você analisa uma tese, vê, pô, o mercado é bom, o time é bom, eles têm um produto que tem um product market fit interessante, o que você faz? Você compra ação porque você sabe, ali por lei, por todas as estruturas, que a ação representa ali uma proxy, uma fração da capacidade de geração de receita daquela empresa. No mercado de cripto, você comprar um token não necessariamente significa que você está comprando a capacidade de geração de receita daquele projeto. Significa que você está comprando uma parte de alguma coisa. E é por isso que você tem que analisar qual que é a utilidade daquele token. É um token de consumo, é um token que ele vai ser capaz de ter governança. O projeto tem, por exemplo, uma estrutura de fee switch, de distribuição de receita ativada, não tem. Então você tem que avaliar isso. Talvez essas sejam as análises mais complexas e que mais assustam as pessoas. Porque naturalmente a gente não está acostumado a avaliar o que a gente está comprando. A gente já meio que assume que aquilo ali é associado ao projeto. Se o projeto cresce, a gente ganha dinheiro. E não necessariamente. Às vezes o token vai ter inflação, às vezes o token não vai ter utilidade. E a gente entender essa dinâmica é fundamental dentro de uma boa análise para a gente estruturar um bom portfólio. Legal. E hoje em dia o Bitcoin virou um dos maiores arrependimentos, assim, mundiais das pessoas, né? Só você perguntar, você queria ter comprado Bitcoin em 2010? Todo mundo iria responder que sim. E eu sempre gosto de fazer a pergunta, né? Ah, você acha que ainda vale a pena investir em Bitcoin e tudo mais? Você já meio que respondeu essa parte, né? Acho que sim, ainda vale a pena. Mas aí fica outra dúvida que eu vou te perguntar agora. O que é necessário para o Bitcoin continuar subindo 10, 20, 30 vezes, na sua opinião? Legal. Acho que eu quero até puxar esse primeiro ponto do ainda existe espaço para investir em Bitcoin, porque isso me marca muito.
Quando eu entrei no mercado 17 para 18 e eu comecei a produzir conteúdo, eu me perguntava muito, quem vai querer me escutar? Porque eu tava acabando de entrar no mercado, fazia poucos meses. Hoje a gente atinge mais de 1,5 milhões de pessoas no Crypto Research. E para mim, essa resposta ficou muito clara 7 anos depois. Mas para mim, por que eu tinha esse questionamento? Porque na minha sensação, 2017, necessariamente não entendendo tanto o mercado cripto, era, pô, talvez eu deixei o bonde passar. E hoje, para mim, cada vez é mais claro que não. Pelo contrário, a gente ainda tem um espaço muito grande. Se você pega ali qualquer pesquisa sobre a adoção do mercado de cripto, apesar de 70%, 80% do mundo já ter escutado o termo criptoativos, pouquíssimas pessoas, talvez 1, 2% do mundo, entendam o mercado de cripto do ponto de vista de como ele funciona. Quantas pessoas fizeram swap, uma transferência, uma bridge entre outros ecossistemas? Talvez eu estou falando um monte desses termos e grande parte da nossa audiência nem saiba o que eu estou falando. Uma parte você até sabe, mas nunca testou. E aí você vai segregando. Então é importante a gente entender. Você realmente entender cripto a fundo, você ainda tem uma simetria muito grande que você pode navegar. Posto isso, o que a gente precisa para esse mercado continuar expandindo? Eu acho que a gente chegou num ponto limite no mercado cripto e para mim talvez esse seja o ciclo mais importante para daqui para frente a gente continuar acreditando que o mercado cripto vai existir. Há 2, 3 anos atrás, quando eu ia em eventos, eu sempre brincava. Eu abria a palestra comentando, olha, talvez daqui a 2 anos vocês vão me achar um gênio. Talvez daqui a 2 anos eu vou estar desempregado trabalhando em alguma outra coisa que não cripto. Porque, parabéns, vocês estão no mercado mais assimétrico do mundo. E esse mercado, ele pode morrer amanhã, como ele pode continuar existindo. E as pessoas que tiverem coragem de estudar e entender esse mercado vão ser vistas como os grandes gênios da nossa geração. Hoje, talvez eu não teria mais a coragem de falar essa frase. Porque cada vez é muito mais difícil pensar o fim do mercado cripto. Porque a gente está começando a ter os primeiros sinais concretos de adoção real. Desde, por exemplo, o uso de stablecoins em e-commerce. Hoje, por exemplo, um dos principais apps que existem no Sudeste Asiático, o Kainal, utiliza a Near como uma rede de processamento de pagamentos. Pô, é muito difícil isso parar de surgir. Hoje você tem ali uma prática, quase uma dezena de ETFs listados na maior bolsa do mundo de cripto. Tanto Bitcoin quanto Ethereum, regulados pelo maior regulador do mundo. E hoje cripto está regulado em algumas das maiores economias do mundo. Está regulado nos Estados Unidos, está regulado em Singapura, está regulado em Dubai, está regulado em Hong Kong e tem uma infraestrutura muito robusta. Então, para mim, o que falta para a gente cruzar esse abismo da inovação e se tornar algo mainstream, se tornar algo consolidado e, por consequência, continuar tendo essas multiplicações significativas? Falta a gente validar essa adoção do mercado cripto. E aqui eu queria puxar um relatório, que foi o relatório que mais me marcou nessas últimas semanas. Foi um relatório da BlackRock, que eles explicaram a tese deles para a cripto. E para mim, assim, todo ciclo a gente vai ter algum relatório, vai ter algum posicionamento de um grande player que vai ser o grande norte disso. 2020 eu me lembro muito bem, foi a carta do Paul Tudor, lá em maio de 2020, que ele escreveu: olha, o Bitcoin é um cavalo selado que está passando na nossa frente com uma grande proteção à inflação. E quem entendeu aquilo ali, hoje está com ROI de 6 vezes o capital. Porque naquela época o Bitcoin não valia nem 10 mil dólares. Então a pessoa que teve coragem há 4 anos atrás de se posicionar, pós aquela início de resolução do problema da pandemia, início de expansão monetária, corte de juros, pô, essa pessoa tá sorrindo de orelha a orelha porque de fato achou um ativo de proteção de inflação. Quem se posicionou em altos, então, pô, fez muito dinheiro. E eu olho o report da BlackRock exatamente como essa carta que o Paul Tudor falou, onde a BlackRock fala: olha, o Bitcoin é o primeiro ativo não soberano relevante que a gente pode investir hoje. E aí eu quero que você frise muito bem no termo não soberano. Hoje, qualquer coisa que você tiver de opção de investimento, ela de alguma forma está atrelado a um governo, a um conjunto de governos e pode ser naturalmente influenciada para isso. E se a gente começa a ter uma crise, por exemplo, de débito por conta das dívidas públicas crescentes em relação às maiores economias do mundo. Se a gente volta a ter uma economia inflacionária, seja por conta dessas dívidas, seja por conta de toda a estrutura de política monetária que a gente tem desde a crise de 2001 e 2008, o Bitcoin talvez seja uma das melhores alternativas de proteção a toda essa estrutura, que você poderia colocar 2, 3%, você não vai afetar de forma drástica a performance da sua carteira, mas ao mesmo tempo você vai ter uma proteção contra a inflação, ao mesmo tempo você tem um ativo que é líquido 24/7 e que literalmente suporta volumes de
milhões, para não dizer bilhões de dólares diariamente, porque você poderia ali trocar, converter rapidamente. E para mim, esse é o ponto que mais me brilha o olho. Eu acho que a gente consolidar essa tese do Bitcoin como esse ativo não soberano, dessa alternativa contra uma proteção a uma crise bancária, contra uma proteção à expansão da inflação global e, principalmente, esse ativo sensível a essas instabilidades geopolíticas e macroeconômicas, no momento que a gente consolida essa visão dentro da maioria dos gestores, eu acho que esse daí está o próximo ponto de grande upside do Bitcoin. E eu fiquei com uma dúvida, porque é importante que os investidores se posicionem e estejam sempre à frente, e cripto tem muito essa tese, né, de ser uma tecnologia inovadora que vai chegar num ponto de inflexão e vai ser adotada em massa, mas também tem ali um pouco uma barreira de adoção, que eu pelo menos considero, por conta da usabilidade. Então, é isso que você falou, tem muitos termos que a gente está falando aqui que, né, o público às vezes não conhece e às vezes nem está tão interessado em se aprofundar dessa forma. Então, na sua opinião, como que as oportunidades em cripto elas se dividem entre as pessoas que querem ser especialistas, as pessoas que só querem ir lá no aplicativo e investir? Uhum. Acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente ao investir em cripto é 99% das coisas que você vai ver no mercado cripto irão virar pó, irão a zero, e se você não selecionar muito bem, você vai jogar seu dinheiro fora. Apesar de cripto ser a melhor assimetria, na minha visão, em termos de investimento que hoje nós temos, oportunidade da nossa geração, também é o mercado mais fácil de você ver seu patrimônio ir a zero. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência ao tomar essa decisão, beleza, quero ser um investidor de cripto. Vá lá entendendo que esse é um mercado que ele, em grande parte, é especulativo e que ele tem a capacidade de ir a zero. E como você se protege dessa questão? Cria uma base sólida da sua carteira. Investe em ativos que já são minimamente consolidados, minimamente estruturados e que vão te dar retornos muito bons. Eu acho engraçado que as pessoas falam, investir em Bitcoin não vai te deixar rico. Beleza, se você tem R$ 1.000 para investir em Bitcoin, talvez não vai ser a parada que vai fazer você, dos R$ 1.000, sair a 100 mil em 2 anos, 3 anos. De fato, Bitcoin não tem essa capacidade de multiplicação, até porque já é um ativo de US$ 1 trilhão. Mas, por exemplo, se você tem ali seus 200 mil, 300 mil, você comprar Bitcoin a 50 mil, você provavelmente vai multiplicar por 2, 3 vezes esse capital, se ele seguir padrões dos ciclos anteriores em 18 meses, 2 anos. É razoável pensar, não é uma loucura uma tese como essa. Aí você fala, pô, peraí, para um valor mais alto já começa a fazer sentido investir em Bitcoin, porque é um ativo sólido, é um ativo que tem liquidez, você pega a volatilidade do Bitcoin, ela não é tão diferente da volatilidade das principais ações da Nasdaq, então você já começa a olhar, pô, peraí, tem uma simetria aqui interessante de resultado versus a volatilidade que eu estou disposto a assumir com uma parcela do meu portfólio. Aí outros ativos que você pode olhar que são mais consolidados, Ethereum, Solana, que já tem utilidade, já tem essa estrutura. Então eu acho que você entrando com a mente de investidor, primeira coisa que você entra, foca nos ativos base do mercado que tem utilidade, que já tem estrutura. Depois que você entendeu isso, invista na sua educação. Entenda como esse mercado funciona. Às vezes você investir um pouco em educação, em conhecimento, vai te dar uma bagagem de pessoas que estão há 5, 10 anos aqui nesse mercado e que vão saltar muitos erros caros que você vai cometer. Desde você transferir uma criptomoeda de forma errada, desde você selecionar um ativo ruim, desde você ter uma análise falha. E aí, esse investimento é um investimento da corrida contra o tempo. Se você está vendo que a gente está numa iminência de um ciclo de alta nos próximos 18 meses, você realmente quer gastar os próximos 18 meses aprendendo a dirigir esse mercado, que é como se você, sem experiência nenhuma, entrasse num carro de Fórmula 1 e quisesse fazer a corrida, ou você quer ter uma instrução, quer ter um curso, quer compreender antes para você fazer todo esse processo. E eu acho que vai muito da escolha de cada um, do perfil de cada um, mas eu acho que é importante você ter essa noção de ter conhecimento. Agora, um outro recado para quem não quer apenas investir no mercado cripto. E você, por acaso, é mais novo ou está no momento de transição de carreira, está interessado nisso. O mercado cripto, talvez, seja uma das melhores oportunidades de emprego que existem no mundo. Por que eu falo isso? Vou pegar meu exemplo. Eu comecei no mercado cripto com 17 anos de idade. Hoje, eu felizmente tenho uma empresa que a gente atinge milhares de pessoas, a gente tem um excelente faturamento, a gente tem uma excelente estrutura, tem abertura ali com fundos nacionais e internacionais, presta serviço desde para pessoas que estão iniciando no mercado cripto até para grandes empresas que já são consolidadas no mercado cripto. E tudo isso, por quê? Porque a gente foi um dos primeiros a entender esse mercado e se dispor a esse mercado.
E aí, para mim, eu acho que é uma das coisas mais belas que existem no mercado cripto. O mercado cripto não olha para sua idade, o mercado cripto não olha para sua formação acadêmica, o mercado cripto não olha para nada que o mercado financeiro tradicional normalmente olhe. O mercado cripto, ele olha para o teu portfólio, para a tua capacidade analítica, para o que você já fez. Porque a maioria das pessoas aqui que estão no mercado cripto hoje, elas não tiveram nenhum curso, nenhuma formação específica. Elas literalmente abriram fóruns no Reddit, no Twitter, no YouTube e foram aprender. Foram buscar artigos, foram entender como esse mercado funciona, porque ninguém ensinou as primeiras pessoas que analisaram o mercado cripto a estudar. A gente aprendeu por conta própria. E eu acho que esse talvez seja uma das coisas mais belas. Hoje o mercado cripto é carente de mão de obra de qualidade. Se você é bom de marketing, existem milhares de projetos no exterior loucos para entrar no Brasil e que não acham nenhuma pessoa que fale português e inglês bem e que saiba marketing para conseguir ingressar no Brasil, que estariam dispostos a pagar alguns milhares de dólares. As pessoas que eu conheço mais novas, que mais são bem-sucedidas, que hoje ocupam cargos de diretoria relevante com 20 e poucos anos, todas que eu conheço são no mercado cripto, porque elas também fizeram uma jornada bem parecida comigo. Desenvolvedores vão na mesma linha, porque essa é a beleza. Se você viveu 7 anos no mercado cripto como eu vivi 50% do mercado. Imagina como que seria um privilégio você sentar e conversar com alguém de 70, 80 anos que viveu ali 30, 40% da bolsa brasileira desde a sua criação. Pode ter uma experiência gigantesca. E no mercado cripto, com 7 anos de experiência, você tem o equivalente em termos de percentual de tempo vivido. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade tão interessante. Cripto não é uma oportunidade só de investimento. Cripto é uma oportunidade de investimento, cripto é uma oportunidade de trabalho, cripto é uma oportunidade de empreender. Porque, naturalmente, o mercado que está em plena expansão, ele vai necessitar de pessoas, necessitar de capital e, por consequência, remunerar muito bem quem disponibiliza capital e disponibiliza tempo para estar vivenciando isso. E o mercado cripto, não sei se você chegou a imaginar isso quando você entrou em cripto, mas hoje em dia ele está muito correlacionado também com a macroeconomia dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que pega muitos especialistas de surpresa. E, recentemente, a gente teve o corte na taxa de juros dos Estados Unidos de 0,5 ponto percentual, e foi uma decisão raríssima, isso não acontecia desde a pandemia do Covid-19. E como é que você está enxergando isso? Legal. Acho que a primeira coisa que é importante ter em mente, o investidor cripto que não entende sobre macro, ele está fadado a perder dinheiro. Hoje o mercado cripto mudou. Se você chegasse em mim em 2020 e perguntasse, Orlando, macro é relevante para cripto? Eu provavelmente falaria não, não é. Porque se você pegasse qualquer correlação do mercado de cripto de 2020 para trás, a gente não tinha nenhuma relevância, nenhuma evidência, até porque o mercado ele era pequeno demais para ter sensibilidade aos fenômenos macroeconômicos. O Covid-19 ele mudou isso. A gente teve uma expansão monetária significativa, a gente teve o mercado cripto se tornando um mercado de 3 trilhões de dólares e, por consequência, muito capital institucional entrando, que é um capital muito sensível a cenário macroeconômico. Então, se você é investidor de cripto, a partir de 2020, entender de macroeconomia, entender como funcionam ciclos econômicos, é mandatório para você ter bons resultados no mercado cripto. Posto isso, como a gente pode avaliar essa questão do corte de juros? Eu acho que assim, a gente já está vivendo uma tendência desde o início do ano desse processo de redução da inflação global e, por consequência, esse processo de corte de juros nas principais economias do mundo. Foi um processo um pouco mais tardio. O mercado, de modo geral, estava precificando no início do ano para esse processo iniciar em março, ele está iniciando agora em setembro. Mas, de qualquer forma, é um sinal positivo para a gente. Porque, historicamente, quando a gente tem processo de corte de juros, expansão monetária, isso é muito positivo para ativos de risco. E cripto hoje é interpretado dessa forma. Se a gente analisa os 5 maiores bancos centrais do mundo, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central da China, Banco Central do Japão, Banco Central da Inglaterra e Banco Central Europeu, 4 dos 5 já estão num processo significativo de corte de juros e iniciando um processo de expansão monetária. A China agora, ontem à noite, começou um processo emergencial de corte de juros mais intenso, justamente para aquecer a economia deles. Os Estados Unidos sentiu essa fraqueza e quis passar um recado para o mundo: olha, não estou negligenciando o risco de uma recessão, por isso estou cortando 50 pontos base, mas isso não significa que eu estou em recessão. Eu só quero mostrar para vocês que eu estou atento a isso. Banco Central do Japão não tomou a decisão de elevar mais uma vez a taxa de juros e estabilizou. Banco Central Europeu, Banco Central inglês já estão cortando juros há alguns meses. Então, assim, a gente já está num processo muito claro
E quando a gente começa esse processo de ciclo macroeconômico, a gente vai sentir esse choque lá para frente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, essa alta que a gente vivenciou essas últimas semanas é uma alta mais de alívio do mercado, mas não é uma alta que vem diretamente do efeito corte de juros. Corte de juros, todo esse impacto na economia, é um lag que a gente vai sentir daqui a 3, 6 meses. Mas isso aqui é um indicativo muito bom para o que a gente tem por vir para o mercado cripto. E se a gente passar por esse período sem vivenciar uma recessão global, o que eu acredito que hoje a gente tem uma probabilidade na ordem de 70%, quando eu analiso o que eu estou vendo no macro. Óbvio, não sou nenhum especialista macro, minha especialidade é cripto, mas eu busco estudar e busco conversar com pessoas relevantes, até porque isso precede minha decisão do meu posicionamento de carteira e do posicionamento de risco que eu estou assumindo em relação ao momento do ciclo que eu acredito que nós estamos dentro do mercado cripto. Eu acredito que a gente está num momento muito legal para tomar risco, um momento muito legal para ter algumas posições em altcoins, um momento muito legal para estar investindo em cripto. Hoje eu acho loucura você não ter uma posição em cripto perante a uma perspectiva de um ciclo de expansão monetária, onde os ativos de risco vão ser muito bem valorizados, e talvez cripto seja o ativo mais sensível, o setor mais sensível a tudo isso. E até a gente estava comentando aqui antes de você chegar, né, que eu não te conheço pessoalmente, mas já te vi em vários eventos de cripto e tudo mais, já tá há anos nesse mercado. Eu também já tô cobrindo cripto há um tempo, e a gente costuma comentar muito, né, como o cripto é uma comunidade, né? Não é como se fosse nas finanças tradicionais. Em cripto, nós temos pessoas que realmente acreditam nessa tese, acreditam nessa tecnologia e nos benefícios que ela pode trazer, para a vida mesmo, né? Não só falando financeiramente. E aí, nesse sentido, você acabou de voltar de Singapura, né? Teve um evento lá super importante, que foi o Token 2049, e a gente quer que você traga também aqui em primeira mão o que você viu lá de importante, o que está acontecendo, né? Como é que o pessoal que está assistindo consegue se atualizar um pouco da sua experiência e do que você vivenciou lá. Legal. Acho que o maior insight que eu posso trazer da Token 2049, que é a maior conferência de cripto do mundo, é o seguinte. Hoje, grande parte das pessoas que estão no mercado cripto saíram daquela visão ideológica de que o mercado cripto é apenas uma forma da gente resolver os problemas contra o Estado, etc., e estão no mercado para ganhar dinheiro. Eu sei que isso, para quem é do mercado financeiro tradicional, parece óbvio, mas para quem é do mercado cripto e quem está há mais tempo como eu, olhava muito cripto de uma visão ideológica. A gente sempre teve essa perspectiva porque cripto nasceu disso. Cripto nasceu no manifesto cyberpunk da década de 50, onde era uma forma de proteção contra todas as estruturas do Estado, etc, etc, etc. Só que esse discurso ele está morrendo aos poucos e está entrando um discurso de players do mercado financeiro tradicional que estão olhando para a cripto e falando: olha, essa é a próxima grande bola da vez em termos de crescimento e quero posicionar lá. Foi impressionante a quantidade de founders de cripto que eu conversei, que fundaram empresas na Web 2 e que olharam para a cripto agora e falaram: olha, o que eu fiz na Web 2 eu quero replicar aqui na Web 3, porque eu estou vendo uma outra oportunidade de um grande exit, de gerar ainda mais dinheiro. Eu acho que, como investidor cripto, isso é maravilhoso. Por quê? Porque agora a gente está com esse pensamento. A gente está com o pensamento de quanto cripto pode gerar de capital, quanto cripto pode gerar de resultado. E para mim, esse talvez seja um dos maiores sinais em termos de cripto estar se tornando mainstream. Cripto amadureceu, cripto agora não é uma indústria ideológica, cripto é uma indústria que está sendo orientada para crescimento e que todo mundo tem consciência que se a gente passar por um próximo ciclo de expansão econômica, todo mundo quer estar muito bem posicionado para gerar dinheiro, porque todo mundo já tem essa visão do tamanho que essa indústria vai chegar nos próximos 8 anos. Então, se você não está investindo em cripto agora, tome muito cuidado, que talvez essa última janela de assimetria, onde os grandes players ainda não estão gastando milhares de horas e bilhões de dólares para compreender o mercado, está se fechando provavelmente nesse ciclo. E você falou muito sobre o Web 2, o Web 3, e a gente também fala muito sobre isso no Future of Money, mas só recapitulando, o Web 2 seria ali aquela fase da internet mais focada em redes sociais, Facebook, Big Techs, e o Web 3 seria o que muita gente chama de nova fase da internet, que conecta a blockchain para trazer uma perspectiva mais descentralizada para a internet. E nesse sentido, você acredita que, de fato, a Web3 vai ser a nova fase da internet? Eu acredito que hoje a gente vive num mundo digital dentro de um monte de sistemas analógicos.
Ou seja, a gente tem uma ineficiência gigantesca. Todos os sistemas de bancos, sistemas de redes sociais, tudo isso está se adaptando a um sistema que antes a gente não tinha essa noção. Pô, a internet como um fenômeno adotado por todo mundo, é um fenômeno muito recente, é um fenômeno que a gente tem há 15 anos. E cripto vem justamente com essa visão de adaptar todo esse processo e, de fato, construir isso. Não acho que vai ser uma coisa tipo assim, a cripto vai substituir o mundo. Eu acho que cripto vai ajudar o mundo a se adaptar ao que nós temos agora. Eu sempre, quando eu vou em algum evento, quando eu palestro, eu gosto de explicar a diferença do mundo que a gente vive agora para o mundo que a gente vai viver no mercado cripto. E eu gosto de explicar isso com a diferença do mundo determinístico para o mundo probabilístico. Hoje você vive num mundo probabilístico. Vou fazer uma suposição muito simples aqui. Vou imaginar que você pagou para ir em um evento. Vou pegar o exemplo da Token 2049. Eu fui lá, comprei a passagem de avião, hotel, entre outras coisas, e paguei um ingresso para a Token 2049. Imagina que quando eu chego lá em Singapura, o evento ele não acontece. Por algum motivo, as pessoas ali do evento decidem não comparecer e eu caí num grande golpe. Eu acabei de perder o investimento que eu fiz no ingresso da Token 2049, mais investimento no hotel, mais investimento em passagem aérea, entre outras coisas. E agora, o que eu faço? No mundo atual, eu vou tentar tirar o máximo de foto, coletar o máximo de provas, para eu entrar num processo contra a Token 2049. E aí eu tenho uma probabilidade do juiz aqui do Brasil acatar esse processo, ele linkar com o juiz lá de Singapura, conseguir fazer um processo, encontrar os donos da Token 49, e aí tem uma probabilidade de a gente achar o dinheiro, uma probabilidade desse dinheiro ainda existir, estar presente na conta, uma probabilidade de congelar a conta, uma probabilidade de a gente pegar esse dinheiro e uma probabilidade desse dinheiro ser devolvido para mim. Percebe o tanto de cis que eu construo dentro dessa dinâmica? Por quê? Porque esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo de probabilidades. Por isso que a gente audita empresas, por isso que a gente audita corretoras, por isso que a gente pesquisa tanto informações quando a gente vai comprar um carro, uma casa, e por isso que a gente deveria pesquisar tanto, por exemplo, quando a gente for comprar uma cripto, no local que a gente vai comprar, na forma que a gente vai custodiar, no ativo que a gente vai selecionar. Porque tudo que a gente tem no nosso mundo é um mundo probabilístico. O que o blockchain permite, e o que talvez seja a grande revolução do Web3, criar um mundo mais determinístico. Como a gente faz isso? Através de contratos inteligentes. Contrato inteligente nada mais é do que um contrato, como outro qualquer, só que ao invés dele ter ali palavras e ter garantias e ter estruturas, ele tem código. Então, como eu poderia resolver meu problema da Token 2049? Poderia criar um contrato inteligente em que eu pego a minha carteira ali de Ethereum, deposito o dinheiro naquele contrato inteligente, aquele contrato inteligente trava meus Ethers, assim como de todas as outras pessoas que vão participar da Token 2049, que era para ingresso, e depois que a gente vivenciar o evento, tirar fotos do evento, 51%, por exemplo, das pessoas que participarem do evento falarem, olha, o evento aconteceu, a gente destrava aquele capital e aquele capital vai para a Token 2049. Percebam como é um sistema muito mais claro, muito mais transparente, muito mais simples. Ainda vai ter alguns CIS? Claro. Tem o CIS, beleza. Quem valida que de fato o evento aconteceu? São os participantes do evento, mas se os participantes agirem de forma maliciosa, e se acontecer alguma coisa, e a gente vai ter que trabalhar nisso. E esses são os problemas que nós trabalhamos hoje dentro do mercado cripto. Mas, naturalmente, cripto, trazendo um sistema muito mais padronizado, muito mais transparente e muito mais automatizado, aumenta de forma drástica a eficiência de capital no mundo. E se tem uma coisa que qualquer bom investidor gosta, é de eficiência. Porque na prática, o que a economia? A economia nada mais é do que a nossa capacidade de pegar recursos escassos e gerir de forma eficiente. E naturalmente nós tendemos a selecionar as formas mais eficientes, porque são as formas que mais irão nos remunerar. E por isso que para mim, cripto, blockchain é algo inevitável dentro dos sistemas do mundo. O processo de padronização e automatização são inevitáveis para gerar eficiência. E isso é viável por meio de blockchain, isso é viável por meio das estruturas que cripto está desenvolvendo. Por isso que eu vejo isso com tão bons olhos e uma perspectiva tão grande de crescimento. Mas não naquela perspectiva que a galera, vou colocar assim, mais idealista do mercado cripto tem. Que isso vai substituir o mundo e depois nós iremos viver a soberania das pessoas que decidiram investir em cripto. Não. O mundo vai se adaptar. Mas o fato da gente estar na ponta que entende isso, a gente pode ser as pessoas que vão liderar essa adaptação do mundo e, por consequência, gerar resultado financeiro em cima desse processo de adaptação.
E esse exemplo que você deu dos contratos inteligentes e do token 2049 é muito interessante, porque vai muito em linha com o que o Banco Central quer fazer com o Drex, né, eles dão muito aquele exemplo de se você comprar um carro, e aí você tem que entregar o carro e passar para o nome da pessoa, mas aí você não sabe se ela vai te pagar ou não e etcétera. Eles querem resolver isso com o Drex e também muito com contratos inteligentes, tecnologia DLT ali ligada à blockchain e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Drex, ele é um sinal muito claro que a gente tem adoção dentro do mercado. Eu não sou uma pessoa idealista no mercado cripto. Se você conversar com uma pessoa idealista, ele vai abominar a ideia do Drex, vai falar, pô, a pior coisa do mundo, isso é horrível, vai acabar com a privacidade, etc, etc. Mas a gente precisa entender que a grande maioria das pessoas não está pronta para ser dona do seu próprio dinheiro, não está pronta para ter a responsabilidade que a autocustódia exige, não está pronta para ter a responsabilidade de cuidado que o mercado cripto exige. E talvez ter uma primeira experiência um pouco mais centralizada facilita isso e até mesmo torna isso mais díspare e mostra a necessidade de redes descentralizadas e despermissionadas. Sinceramente, eu não acredito que o Drex vai substituir o mercado cripto, porque existem muitas coisas que você só consegue fazer em redes centralizadas que vão gerar conforto. Por exemplo, eu como empreendedor, eu jamais basearia a minha empresa num software que eu sei que tem um terceiro que controla e que se ele quiser me censurar, me cortar, tem um risco muito alto. Porque aí o meu risco financeiro do dia para a noite a minha empresa ir a zero é muito alto. É a mesma coisa com um produtor de conteúdo. Qual que é o insight que qualquer produtor de conteúdo mais experiente tem? Olha, você não pode ficar só na rede social A ou B. Você fica em múltiplas redes sociais, você eventualmente vai criar sua newsletter, você vai criar seus grupos no WhatsApp, você vai criar tua comunidade em N plataformas. Por quê? Porque isso é uma forma de redundância para caso a rede social X derrube tua conta, você não se ferre. Ou caso a rede social que você utiliza seja banida, você não se ferre. Porque se você está dependendo só de um único canal, você se ferrou. O mesmo para mim vale quando eu penso, por exemplo, para o futuro do Drex. Pô, vai ser legal, vai ser bacana, vai trazer inovação, vai fazer grandes bancos se posicionarem aqui. Pô, quantos bancos relevantes agora não tem sua área de digital asset, estão investindo bilhões para entender cripto? Isso é maravilhoso para o mercado, do ponto de vista de adoção. Mas as pessoas uma hora vão perceber, pô, eu quero ficar só no risco de um banco central que controla todo o processo? Talvez não faça sentido. Talvez eu precise diversificar meu risco. E aí entra a beleza das pessoas já serem educadas a serem criptonativas, porque o Drex, por exemplo, é uma cópia da Ethereum, de um fork da Ethereum, que é o Hyperledger. É um fork permissionado, um fork que você consegue controlar as estruturas ali dentro para, eventualmente, fazer uma migração para toda essa dinâmica. Então, eu acho que o Drex ele vai fazer parte desse processo de adoção, como está acontecendo na maioria do mundo. Se você pegar qualquer relatório do BIS desde 2020, você vai perceber que mais de 90% dos bancos centrais estão em cripto. E aqui talvez vai o grande insight para você que ainda não acredita em cripto e não entendeu. Hoje, mais de 90% dos bancos centrais estão em cripto. As maiores gestoras do mundo, que controlam trilhões de dólares, estão em cripto. Os governos estão investindo em cripto. As grandes corporações estão em cripto. A grande parte da população já escutou sobre cripto. Você negar que isso daqui pode ser o futuro dos investimentos é a mesma coisa de você ver algo claro que praticamente todo mundo que você escutou recusar há 5 anos atrás agora está investindo e querer fechar os olhos porque você não está disposto a sair da sua zona de conforto e, por consequência, perder a oportunidade da nossa geração. Eu acho que é um erro muito caro você não gastar um mínimo de tempo suficiente para entender de cripto. E assim como o CEO da maior gestora do mundo, que gere 10 trilhões de dólares do mundo, falou há algumas semanas atrás no podcast, falou da seguinte forma: olha, há 5 anos atrás eu estava errado sobre cripto. Eu sentei, estudei e hoje eu vejo isso como uma grande oportunidade. Ele até brincou. Talvez o grande risco de cripto seja você perder a oportunidade de fazer muito dinheiro. E se o Larry Fink, que é o CEO da maior gestora do mundo, teve a capacidade de sentar, gastar o tempo dele, e convenhamos, provavelmente a hora dele é muito mais cara do que de grande parte das pessoas que estão assistindo aqui agora, e entender isso e decidir se posicionar, por que você não gasta um pouco do seu tempo agora para olhar isso? Acho que essa é minha grande indagação para cripto. A gente não está falando mais de um mercado que é de nerds e geeks e revolucionários que querem acabar com o Estado, não. A gente está falando de um mercado que as grandes gestoras do mundo, as grandes corporações do mundo,
os governos do mundo estão gastando energia olhando para isso. E para mim é loucura não estar fazendo o mesmo. Legal. Bom, a gente tá chegando aqui um pouco no final, né? A gente tem uma última pergunta, que é o Momento Mint, né? A pergunta da nossa patrocinadora, Mint. E eles querem saber qual que é um setor que você acredita que tenha potencial além do Bitcoin. A gente falou muito de Bitcoin aqui, né? Mas outros setores de cripto que você acha que tem potencial. Legal. Vou citar dois. Um eu vou roubar um pouco na pergunta, porque eu vou citar um setor associado ao Bitcoin, mas que não necessariamente é investimento em Bitcoin. E depois eu pego um outro setor que eu vejo crescimento como um todo. O setor que eu vou citar, que aí eu vou estar roubando um pouco, é o BTCFi, que agora a gente tem uma narrativa muito forte, que é a ideia de utilizar o Bitcoin como um ativo colateral para validação de outras redes. Pois foi um dos temas que eu mais escutei dentro da Token 2049. É um mercado que hoje tem apenas 60 milhões de dólares de TVL, capital travado em operações, e que eu acredito que pode bater entre 10 a 40 bilhões de dólares ao longo desses próximos anos. Então, para mim, é um mercado que tem uma simetria muito grande, muito interessante. E você saber trabalhar essas operações on-chain com isso, para um cara que é um pouquinho mais criptonativo, um cara que está um pouco mais curioso, quer entender, até algo que eu abordo bastante nos meus conteúdos, pode ser uma simetria excelente, talvez uma das melhores assimetrias, até de rentabilizar o seu próprio Bitcoin, seu próprio Ether, sua própria Solana nessa dinâmica. E se eu fosse falar agora de um segmento que, a parte do Bitcoin, colocaria ali plataformas de contratos inteligentes, sem sombra de dúvidas, especialmente a tese de raise staking, e aí eu olharia com muito carinho para o que está sendo desenvolvido no ecossistema do Ethereum e da Solana, porque eu acho que tem muita coisa com muito potencial que pode gerar muito resultado positivo e que vai se alimentar desse crescimento natural que o mercado cripto pode ter com esse choque macroeconômico de volta de impressão de dinheiro e corte de taxa de juros. Legal, Orlando. Bom, foi um papo incrível. Acho que você trouxe aqui muitos insights, né? Trouxe coisa até de Singapura e tudo mais, de uma pessoa que está há anos nesse mercado. Então, eu gostei muito do papo. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você também queria trazer. Ah, não, acho que foi um papo super proveitoso. Espero que o pessoal que acompanhou também tenha gostado, tenha extraído bons insights. Enfim, faço convite para quem quiser também, naturalmente, continuar me acompanhando. Basta pesquisar Orlando on Crypto em qualquer rede social, YouTube, Instagram, Twitter. Nós também temos Twitter agora, talvez não mais, depende do momento que a gente entrar. Às vezes voltou, às vezes não voltou, mas enfim. Blue Sky, não? O Blue Sky ainda não entrei, mas em qualquer rede social que quiser acessar, tenho lá conteúdo. Também nós temos lá a nossa newsletter, os nossos grupos que a gente manda atualização diária. Então, quem quiser também se inscrever, ter acesso a esse conteúdo, que basicamente essa talvez é uma das minhas grandes missões. Na minha visão, acho que cripto é a revolução da nossa geração. O cripto mudou minha vida, mudou a perspectiva que eu tenho hoje de mundo. E, naturalmente, uma das minhas grandes missões é poder compartilhar, ajudar um pouco as pessoas que também querem se posicionar na revolução da nossa geração um pouco mais cedo. Então, quem quiser ter acesso a esse conteúdo, vai ser um prazer ajudar nessa jornada. Legal, muito obrigada, Orlando, por ter vindo. Também queria agradecer a nossa patrocinadora Mint e também deixar o recado para você acessar o Future of Money no site da Exame. A gente tem matéria todos os dias e também estamos nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal e segue a gente lá.